Você já sentiu que algo te observa, mesmo quando está sozinho? Imagine estar no escuro do seu quarto, encarando a tela do computador, completamente envolvido em uma transmissão ao vivo. No começo, parece inofensivo, apenas mais uma YouTuber, com um avatar bonito, uma voz cativante, um mistério que prende sua atenção. Mas então, pequenos detalhes começam a mudar. O olhar da boneca se fixa em você de uma maneira errada. Os sussurros aparecem no fundo do áudio. E quando você percebe, já é tarde demais. Essa não é apenas uma história de terror. Essa é uma história sobre aquilo que te vê de volta. Se prepare, porque depois de ouvir isso, talvez você nunca mais consiga assistir uma live do mesmo jeito. E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. O quarto de Akari era um refúgio apertado, iluminado apenas pelo brilho azul frio do monitor. As paredes eram cobertas por pôsteres de anime desbotados, os fones de ouvido pendiam do suporte ao lado da mesa, e pilhas de cadernos com rascunhos de ideias para vídeos estavam esquecidas no canto. Era ali que ela passava a maior parte dos dias, isolada do mundo real, tentando construir algo que fosse só dela. O mundo lá fora era difícil, cruel demais para alguém como ela, mas a internet prometia uma nova vida, um espaço onde poderia ser ouvida sem precisar enfrentar olhares julgadores. Ela queria ser uma YouTuber famosa, ter um público que gostasse dela pelo que realmente era, mesmo que fosse através de um avatar. Ela já tinha ensaiado cada palavra que diria na transmissão, ajustado a câmera, testado o microfone, preparado interações para evitar silêncios constrangedores. Mas agora que estava ao vivo, nada parecia funcionar como deveria. Seu peito estava apertado e a respiração curta denunciava o medo que tentava esconder. O contador de espectadores aumentava e a tela do chat se enchia de mensagens rápidas, demais para serem lidas. A princípio, tudo parecia normal. Algumas saudações amigáveis, alguns espectadores curiosos perguntando quem era ela. Mas então começaram os primeiros comentários cortantes, aqueles que se infiltram como farpas sob a pele antes de se transformar em espinhos. Essa voz é estranha. YouTuber nova? Parece que tá nervosa. Que lixo, nem consegue falar direito. O nó em sua garganta apertou e suas mãos suadas tremiam levemente sobre o teclado. Ela queria responder, queria rir e fazer piada consigo mesma, mostrar que os comentários não a afetavam. Mas não conseguiu. O silêncio dela foi uma fraqueza, exposta para a multidão faminta por sangue. Os trolls sentiram o cheiro do medo e avançaram sem piedade. Os comentários ficaram piores. As mensagens começaram a vir acompanhadas de doações, destacadas em cores vibrantes, forçando-a a olhar para cada uma delas. Cada nova linha na tela era uma punhalada, cada risada era um lembrete cruel de que ela não pertencia ali. Se mata, sua inútil. Nem para YouTuber tu serve. Desiste. Toma essa doação para comprar um cérebro, otária. A pressão no peito se tornou insuportável. A visão ficou turva. Seus dedos pairavam sobre o teclado, mas não havia mais nada que pudesse digitar para se defender. Eles tinham vencido. De repente, sem aviso, a conexão falhou. A tela ficou preta. A transmissão caiu. Akari permaneceu imóvel, o coração martelando no peito. Tentou respirar fundo, mas seus pulmões pareciam comprimidos. A humilhação ainda pulsava dentro dela, quente e sufocante. A live tinha acabado, mas a sensação de estar sendo observada ainda estava ali, grudada em sua pele como um arrepio que não passava. Ela fechou os olhos, tentando afastar as vozes que ecoavam em sua mente, mas elas continuavam lá, repetindo os insultos em um ciclo interminável. Nos dias seguintes, ela desapareceu. Deixou as redes sociais de lado, ignorou mensagens de conhecidos, evitou qualquer contato com o mundo exterior. O computador, antes sua janela para um universo onde poderia ser alguém diferente, agora era um lembrete do fracasso.
As luzes do monitor permaneceram apagadas. O silêncio do quarto era quebrado apenas pelo som do relógio marcando o tempo de forma cruel, cada tic-tac pressionando-a ainda mais contra o peso da derrota. Ela pensou em desistir de vez. Talvez fosse melhor esquecer aquele sonho, enterrar a vontade de ser notada, apagar qualquer vestígio da sua existência online. Mas, no fundo, algo dentro dela resistia. Não era apenas sobre ser famosa, era sobre provar que não seria apagada tão facilmente. Na terceira madrugada, desde a transmissão fracassada, algo estranho aconteceu. O monitor piscou sozinho, lançando um brilho fraco sobre o quarto escuro. Akari se sobressaltou na cama, os olhos arregalados fixos na tela. O computador estava desligado, ela tinha certeza. E, no entanto, ali, na área de trabalho, um único arquivo parecia brilhar como se esperasse por ela. Seu coração disparou. Ela não lembrava de ter baixado nada com esse nome. Tentou pensar em todas as possibilidades lógicas. Talvez fosse um erro, um arquivo corrompido, algo que ficou perdido em alguma pasta esquecida. Mas nada fazia sentido. Com a respiração trêmula, aproximou-se da mesa. O ponteiro do mouse pairou sobre o arquivo. Ela deveria ignorar? Deletar? Mas no fundo, algo dentro dela sussurrava para clicar, e então, sem pensar mais, ela clicou. O que poderia acontecer agora? Que tipo de porta ela acabara de abrir? O clique ecoou no silêncio do quarto. A tela piscou duas vezes antes de uma nova janela se abrir. A princípio, era apenas um fundo negro, um espaço vazio sem qualquer interface. Akari franziu a testa. O programa parecia inacabado, quase como se tivesse sido abandonado no meio do desenvolvimento. Mas então, algo surgiu. Primeiro, linhas de código deslizaram rapidamente pela tela. Símbolos incompreensíveis que se misturavam em um fluxo caótico. Em meio ao turbilhão digital, uma figura começou a tomar forma. Aos poucos, o contorno de um avatar feminino apareceu como se estivesse sendo esculpido diante dos olhos de Akari. A pele era de porcelana, perfeita demais para ser um simples modelo digital. Os olhos grandes tinham um brilho vítreo, quase humano. Os lábios eram pequenos e bem desenhados, e o cabelo branco prateado caía em cachos delicados ao redor do rosto. Mas o que mais chamava a atenção era o olhar. Mesmo parada, mesmo sem animação, aquela boneca parecia viva. O nome Aime surgiu no canto da tela. Akari sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O avatar era diferente de qualquer coisa que já tinha visto. Ela mexeu os controles, testou as expressões faciais pré-programadas, ajustou pequenos detalhes, mas percebeu que quase nada precisava ser alterado. Era como se o modelo já estivesse pronto para ser usado, esperando apenas alguém que o trouxesse. A vida. Uma parte dela hesitou. Algo sobre aquilo parecia errado. Como aquele arquivo foi parar em seu computador? Quem o criou? Mas ao mesmo tempo, era uma oportunidade perfeita. Ela precisava voltar. Precisava mostrar que não seria destruída tão facilmente. Respirou fundo, abriu seu software de streaming e preparou uma nova transmissão. A contagem regressiva começou. 2, 1, ao vivo. A tela escureceu por um instante antes de revelar a imagem de Aime. O chat, que no início estava silencioso, explodiu em atividade. Nova youtuber? Quem é essa? Que modelo lindo, mano! Parece tão real. Akari sorriu ao ler os comentários. Era a primeira vez que via tantas reações positivas em uma live sua. O peso da última transmissão ainda estava lá, uma sombra, persistente no fundo da mente, mas agora havia algo diferente. Não havia julgamentos, não havia zombarias, as pessoas estavam encantadas. Mas então, quando abriu a boca para falar, algo estranho aconteceu. Sua voz saiu diferente. Ela sabia que havia aplicado filtros para alterar o tom, deixar sua voz mais suave e infantil. Mas o som que emergiu dos alto-falantes
Não era exatamente o que esperava. Havia algo etéreo nela, uma doçura hipnótica, mas ao mesmo tempo artificial demais. Como um eco distante, como se estivesse vindo de um lugar além da tela, os espectadores ficaram fascinados. O chat se encheu de elogios e a audiência crescia a cada minuto. Essa voz é incrível, dá até arrepios. Parece de verdade. Que youtuber é essa? Nunca vi nada igual. Akari tentou ignorar o desconforto que se formava em seu peito. Talvez fosse apenas o nervosismo. Ela continuou a transmissão, interagindo com os espectadores, testando expressões faciais no avatar, brincando com filtros visuais. Mas no fundo, não conseguia afastar a sensação de que havia algo errado. O tempo passou rapidamente. Quando finalmente olhou para o relógio, percebeu que já estava ao vivo há quase 4 horas. Nunca tinha conseguido manter uma live por tanto tempo antes. E, mais estranho ainda, a audiência não parava de crescer. Normalmente, depois da primeira hora, as pessoas iam embora. Mas ali, era como se ninguém conseguisse sair. O chat estava em êxtase. Memes sobre Aime já estavam circulando nas redes sociais, trechos da transmissão eram repostados e a contagem de seguidores aumentava em uma velocidade absurda. Akari sentiu um formigamento na pele. Algo dentro dela dizia que precisava encerrar a live. Ela levou o cursor até o botão de desconectar, mas no último segundo, parou. O chat implorava para que continuasse. Fica mais um pouco, por favor. Sua voz é viciante. Você nem parece uma youtuber. Parece real. Os números continuavam subindo. Sua mente dizia para parar, mas a promessa de popularidade era sedutora. Ela ficou. E foi ali que tudo começou a mudar. Nos minutos finais da transmissão, quando já estava se despedindo, algo chamou sua atenção. O canto da tela piscou. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível. Aime tinha virado ligeiramente a cabeça para o lado, como se estivesse observando alguma coisa fora do enquadramento. Mas Akari não tinha feito esse comando. Seu coração disparou. O chat ficou em silêncio por um instante, como se os espectadores também tivessem percebido. Mas logo começaram a comentar empolgados. Nossa, que animação fluida! Essa tecnologia tá insana! Ela mexeu sozinha? Akari riu nervosamente, tentando disfarçar. Talvez tivesse sido um bug. Ou talvez estivesse tão cansada que imaginou a coisa toda. Decidiu encerrar a transmissão. Apertou o botão para desligar e se recostou na cadeira, exausta. Mas enquanto fechava os programas, percebeu algo estranho. O contador de espectadores, ele ainda estava subindo. Mesmo depois de ter encerrado a transmissão, o número de pessoas assistindo continuava crescendo, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a tela piscou mais uma vez. Por um segundo, apenas um segundo, o reflexo de Aime apareceu escurecido no monitor. Mas os olhos não eram mais de boneca, eles eram reais e estavam olhando diretamente para ela. Akari congelou. O que ela tinha acabado de ver? Teria sido sua imaginação um efeito de cansaço? Ou algo estava realmente errado? Mas, mais importante, se a live estava encerrada, por que o contador de espectadores ainda estava subindo? E por que, naquele exato momento, o chat ainda continuava ativo, mesmo que ela tivesse fechado o programa? Que tipo de presença ela tinha acabado de trazer para dentro de sua vida? O cursor ainda tremia sob os dedos de Akari. O contador de espectadores continuava subindo, mesmo com a transmissão encerrada. Ela piscou algumas vezes, forçando-se a acreditar que aquilo era um erro técnico, um bug, alguma falha nos servidores. Sim, só poderia ser isso. O monitor estava desligado. O programa de transmissão também. Tudo estava normal, ou deveria estar. Ela respirou fundo, afastando os pensamentos incômodos, e finalmente se arrastou para a cama. O corpo implorava por descanso, mas o sono não vinha. Ficou deitada, encarando o teto escuro, sentindo um peso estranho nos ombros
como se algo invisível estivesse pressionando seu peito. Os olhos da boneca ainda estavam na sua mente. Eles não pareciam mais digitais. E aquele reflexo foi só um truque da mente cansada. Ela repetiu para si mesma. Mas então, na manhã seguinte, algo novo aconteceu. Quando ligou o computador, a primeira coisa que notou foi o avatar de Amy já aberto na tela, como se estivesse esperando por ela. O modelo 3D flutuava na interface do programa, parado, inerte. Mas algo parecia diferente. Akari estreitou os olhos e se inclinou para a frente, analisando cada detalhe. Não conseguia identificar o que havia mudado, mas a sensação era estranha. Como se aquele modelo estivesse observando-a. Ela deu de ombros, afastando a paranoia. Precisava se concentrar na próxima transmissão. O crescimento de seguidores estava absurdo. Em menos de 24 horas, já tinha dobrado sua audiência. As pessoas estavam falando sobre ela, criando teorias, compartilhando clipes. Pela primeira vez, sentia que seu nome estava se tornando relevante no meio youtuber. Abriu o programa de transmissão, ajustou a câmera, verificou o áudio. Tudo parecia normal. Mas, ao começar a live, as coisas começaram a mudar. Amy apareceu. Na tela, seu rosto impecável e angelical, seus olhos brilhantes refletindo a luz suave da interface digital. O chat explodiu em mensagens animadas. Amy-chan de novo, finalmente. Essa youtuber é um vício, sério. Acho que nunca vi um modelo tão realista. Akari sorriu aliviada. O desconforto da noite passada foi substituído pela empolgação da audiência. Ela interagiu com os seguidores, brincou com os comentários, reagiu aos memes. Tudo estava perfeito. Ou pelo menos parecia estar. Então, aconteceu. No meio de uma conversa sobre seus animes favoritos, ela desviou os olhos por um segundo para ler o chat. E quando voltou a olhar para a tela, teve a nítida impressão de que algo estava errado. Amy estava diferente. Era sutil, quase imperceptível, mas os olhos da boneca pareciam posicionados de outra maneira. Eles não estavam mais exatamente onde deveriam estar. Akari franziu a testa. Talvez tivesse mexido na câmera sem perceber. Talvez fosse um problema com o rastreamento facial. Mas então veio o primeiro comentário estranho. Seu avatar acabou de mexer os olhos sozinho? Ela congelou. O coração deu um pequeno salto dentro do peito. Seu instinto foi rir, desconversar. Ah, sério? Acho que foi um bug do tracking. Acontece às vezes, respondeu, mantendo um tom leve. Mas aquilo ficou na sua cabeça. Continuou a transmissão, mas de tempos em tempos, notava pequenas alterações no avatar. Coisas mínimas, quase imperceptíveis. Um leve atraso nas expressões faciais. Um brilho estranho nos olhos. Um movimento que parecia fora de sincronia. E então, em um momento de silêncio, enquanto lia um comentário mais longo no chat, algo aconteceu. Os espectadores viram primeiro. Mano, ela piscou sem a Akari piscar. WTF? Eu vi também. Alguém clipe isso, pelo amor de Deus. Os dedos de Akari gelaram sobre o teclado. Engoliu em seco e, hesitante, piscou propositalmente para testar. A Amy piscou ao mesmo tempo. Tudo normal. Mas os comentários continuavam. Não, cara, não foi agora, foi antes. Do nada, os olhos dela se mexeram sozinhos. Juro que vi o olho dela mexer como se estivesse olhando pro lado. Isso tá muito estranho. Akari forçou um sorriso. Sentiu a respiração acelerar. Mas tentou manter a calma. Vocês estão impressionados demais. É só um modelo bem feito. O chat ainda parecia agitado, mas a conversa começou a se dispersar. Alguns riram, chamando os outros de paranoicos. Outros ainda insistiam que algo estranho estava acontecendo. Mas no fim, tudo parecia ter voltado ao normal. Até que ela percebeu algo aterrorizante. Ao olhar para o canto da tela, viu uma pequena gravação do replay da transmissão em andamento.
um recurso que usava para se monitorar durante as lives. E por um instante, notou a cena que o chat mencionava. Seu sangue gelou. Nos segundos em que ela estava distraída lendo os comentários, os olhos de Amy realmente haviam se movido. Não era um bug. Não era um erro de rastreamento. O avatar piscou sozinho e, pior ainda, piscou para a câmera, como se soubesse que estava sendo observado. O ar ficou pesado. A Kari sentiu um frio subir pela espinha. Um arrepio percorreu seus braços e seu estômago revirou em um desconforto inexplicável. Ela encerrou a live logo depois, dando a desculpa de que estava cansada. Mas quando a tela escureceu e o silêncio voltou ao quarto, ela não conseguia afastar a sensação de que algo a observava. O computador estava desligado, o monitor apagado, mas mesmo assim, teve a impressão de que um par de olhos ainda estava lá, observando. Apenas esperando. E se aquilo não fosse apenas um avatar? Se houvesse algo dentro dele? Amy realmente era só um modelo digital? Ou havia algo mais? Algo que ela não entendia? Algo vivo? O silêncio do quarto parecia mais pesado naquela noite. A Kari estava sentada diante do computador desligado, os joelhos encolhidos contra o peito, incapaz de ignorar a sensação de estar sendo observada. Sua mente repetia a cena do avatar piscando sozinho. Tinha sido real. Ela mesma viu. Mas então, o que aquilo significava? Seria possível que o modelo estivesse corrompido? Um bug avançado? Algum tipo de falha bizarra no software? Nenhuma explicação fazia sentido. E pior, quanto mais pensava, mais lembrava daquele olhar. O jeito que os olhos de Amy pareciam focar na câmera, como se estivessem cientes da existência dela, forçou-se a afastar os pensamentos. Precisava dormir, precisava descansar e parar de alimentar paranoias. Mas então, na manhã seguinte, as coisas pioraram. O telefone despertou com notificações incessantes. O som das mensagens vibrando sobre a mesa era um martelo em seu crânio cansado. A Kari gemeu de cansaço e pegou o celular. Seus olhos mal tiveram tempo de se ajustar antes de perceber o motivo do alvoroço. Sua última live tinha explodido. O número de visualizações triplicara da noite para o dia. Clipes dela estavam circulando em fóruns, no Twitter, em servidores do Discord. O que antes era uma audiência crescente, mas ainda controlável, agora se tornava um fenômeno viral. Mas não pelos motivos certos. Havia algo errado nos vídeos. Com o coração acelerado, ela clicou no primeiro link compartilhado, no grupo de mensagens. O vídeo era um clipe retirado de sua última transmissão, mas algo sobre ele estava estranho. As cores pareciam ligeiramente saturadas, o áudio mais abafado. E então ela percebeu o motivo. Alguém havia desacelerado a gravação. Os primeiros segundos pareciam normais, mas então, do nada, a tela piscou. Foi rápido demais para os olhos captarem completamente, mas algo estava lá. Uma imagem oculta entre os frames. A Kari pausou o vídeo e voltou alguns segundos, passando quadro a quadro. Seu sangue gelou. No meio da gravação, por um milissegundo, uma mensagem apareceu na tela. Ajude-me! Ela sentiu o ar sumir dos pulmões. O coração batia pesado dentro do peito. Não era algo que ela colocou na transmissão, mas ali estava. Voltou ao grupo e clicou em outro link. Outro clipe dessa vez, alguém tinha acelerado o áudio. No início parecia apenas uma distorção natural do som, mas conforme avançava, um ruído de fundo começava a se destacar, e então, entre os sons comprimidos e o chiado digital, ela ouviu. Estou presa. A voz não era dela, era fraca, distorcida, arranhada como se estivesse vindo de muito, muito longe, mas estava ali. E mais pessoas estavam começando a notar. O Twitter estava repleto de postagens analisando os estranhos fenômenos. Trechos da transmissão eram pausados em frames específicos, revelando pequenas anomalias na imagem. Em alguns momentos, o rosto de Amy parecia mudar.
suavemente, quase imperceptível, como se traços diferentes emergissem por um segundo antes de voltarem ao normal. É só compressão de vídeo, tentavam argumentar alguns, mas outros não estavam convencidos. Parece que tem alguém dentro desse avatar. Isso tá me deixando muito desconfortável. Alguém já tentou inverter o áudio da live? Essa última pergunta fez um arrepio subir pela espinha de Akari. Sem perder tempo, ela puxou a gravação completa da live e abriu um editor de áudio. Ajustou os níveis de frequência, reverteu a trilha sonora e começou a ouvir. O coração dela apertou conforme os sons se organizavam em algo compreensível. Uma voz feminina, suave, trêmula, sussurrando algo que ela nunca deveria ter ouvido. Akari, você pode me ouvir? A mão dela tremia sobre o mouse. O arquivo de vídeo estava corrompido? Isso era algum tipo de manipulação da audiência? Ou havia algo real nisso tudo? Aime realmente era só um avatar? Ou havia alguém lá, dentro? E se sim, quem era? E o mais importante, o que ela queria? A noite estava espessa e silenciosa, exceto pelo som de teclas sendo pressionadas com rapidez. No escuro de um quarto bagunçado, iluminado apenas pelo brilho trêmulo da tela do computador, um jovem digitava freneticamente. Seu nome era Kaito, e ele não era um espectador comum. Diferente da maioria dos fãs de Akari, que estavam apenas fascinados pelo seu rápido crescimento e pelas estranhas anomalias que cercavam suas transmissões, Kaito era obcecado por conspirações. Ele sempre foi atraído pelo lado sombrio da internet. Histórias de desaparecimentos inexplicáveis, fóruns esquecidos que guardavam segredos perturbadores, vídeos amaldiçoados que ninguém conseguia explicar. Quando começaram a circular os clipes estranhos da youtuber Aime, piscando sozinha e sussurrando mensagens ocultas, ele soube que havia algo maior acontecendo ali. E ele queria descobrir a verdade. Kaito começou investigando o óbvio, o avatar. De Aime e youtuber costumavam encomendar seus modelos de artistas especializados. Normalmente os créditos eram exibidos com orgulho, afinal, essas criações custavam milhares de dólares. Mas no caso de Aime, não havia menção alguma ao seu criador. Nenhuma postagem em redes sociais sobre o design. Nenhum artista reivindicando autoria. O arquivo simplesmente existia. Isso já era estranho. Mas então, Kaito encontrou algo ainda pior. Ele resolveu usar uma ferramenta de busca reversa para verificar se aquele avatar já tinha sido usado antes. Ajustou os filtros, modificou a iluminação do modelo, testou diferentes palavras-chave. No início, nada apareceu. Mas depois de algumas tentativas, encontrou um único resultado: uma imagem perdida em um blog abandonado. O post era antigo, datado de vários anos atrás, e o site estava praticamente inativo, salvo por alguns comentários dispersos. O título do post gelou seu sangue: A Maldição da Youtuber Perdida. O coração de Kaito martelava no peito enquanto ele lia. A postagem falava sobre uma youtuber desconhecida chamada Yuna, que surgiu brevemente na internet e desapareceu sem deixar rastros. Segundo o autor do blog, Yuna usava um avatar muito semelhante ao de Aime: pele de porcelana, olhos vítreos, traços delicados. No entanto, seu canal foi apagado de repente, sem explicações. Nenhum aviso, nenhuma despedida, apenas o vácuo. O mais estranho? Os poucos fãs que se lembravam de suas transmissões relatavam coisas estranhas, mensagens ocultas nos vídeos, sons distorcidos que pareciam sussurros, pequenos movimentos no avatar que não pareciam programados. Exatamente como estava acontecendo agora com Akari. Kaito sentiu um arrepio subir pela espinha. O que aquilo significava? Será que o avatar de Yuna foi reaproveitado por outra pessoa? Mas por que ninguém falava sobre ela? Ele tentou buscar mais informações, mas não encontrou mais nada. Nenhuma menção no Twitter, nenhum canal resgatado, no YouTube.
nenhuma referência em fóruns populares. Era como se Yuna tivesse sido apagada da internet. Mas havia um lugar onde talvez pudesse encontrar algo. O lado obscuro da web. Kaito acessou um fórum esquecido, um dos cantos mais profundos da internet onde apenas os mais obcecados por mistérios se reuniam. O site carregava devagar, com sua interface antiquada e escura, quase fantasmagórica. Ele digitou Yuna VTuber na barra de pesquisa. Nada. Tentou YouTuber desaparecida. Apenas um post. Ele clicou e sentiu um arrepio ao ler o que estava escrito. O avatar amaldiçoado. O autor anônimo falava sobre uma lenda antiga na comunidade underground de YouTubers. De tempos em tempos, um avatar específico reaparecia em novos canais. Sempre com um nome diferente, sempre com pequenas variações no design, mas sempre trazendo o mesmo padrão de eventos perturbadores. Bugs inexplicáveis. Movimentos fora do controle do streamer. Vozes ocultas nos arquivos de áudio. E sempre terminava da mesma forma, com o desaparecimento da YouTuber. Os últimos relatos conhecidos eram de anos atrás. A pessoa que usava o avatar simplesmente parava de postar. Seus canais eram apagados, suas redes sociais sumiam. Não havia explicações, nenhuma despedida. Apenas o silêncio. O coração de Kaito disparou. Ele precisava avisar a Kari. Rapidamente abriu o Twitter e digitou uma mensagem para ela. Explicou tudo o que havia descoberto, mandou links, anexou prints das postagens antigas. Suas mãos tremiam enquanto pressionava enviar. Nada. A mensagem não foi entregue. Ele tentou de novo. Nada. A Kari estava offline. Mas havia uma coisa que Kaito ainda não sabia. No exato momento em que enviava aquelas mensagens freneticamente, a Kari estava sentada diante do computador, ouvindo algo que não deveria existir. Algo que vinha do fundo do código de seu avatar. Uma voz. Um sussurro. Você finalmente me encontrou. Mas quem era ela? E mais importante, o que ela queria? O silêncio dentro do quarto de Akari era absoluto, cortado apenas pelo zumbido elétrico do monitor. Ela não viu a mensagem de Kaito. Não ouviu o som de notificação do celular vibrando na mesa. Sua mente estava presa em outra coisa, o sussurro. Você finalmente me encontrou. A voz tinha vindo de onde? De dentro do programa? Do fundo da transmissão? Corrompida? Ou da própria boneca? Ela sacudiu a cabeça. Estava paranoica. Precisava parar com isso. Precisava provar para si mesma que tudo não passava de coincidência, de erros no software, de um modelo mal programado. Respirou fundo e voltou ao computador. Amy ainda estava na tela, imóvel, aguardando. Os olhos de porcelana brilhavam, refletindo a luz suave do monitor. Akari decidiu testar os rastreadores de movimento. Se houvesse algum bug, ela o encontraria agora. Ativou a câmera. O sistema reconheceu seu rosto, capturando cada sutil expressão. Ela abriu a boca, ergueu as sobrancelhas, piscou. Tudo parecia normal. Nenhum movimento estranho. Nenhum atraso no avatar. Nenhuma anomalia perceptível. Mas então, enquanto ajustava os ângulos de câmera, algo fez seu coração parar. Os olhos da boneca estavam refletindo algo. Pequeno. Quase imperceptível. Mas estava lá. Akari congelou. Amy estava na tela, olhando diretamente para ela. Mas dentro de seus olhos, no brilho vítreo da pupila digital, havia um reflexo. Seu próprio quarto. O espelho do guarda-roupa, a luminária na mesa, as cortinas escuras. Tudo estava lá como um reflexo natural. Mas isso era impossível. Avatares 3D não refletiam ambientes reais. Eram modelos renderizados, sem propriedades de espelhamento. Era um erro de textura? Uma coincidência de iluminação? Seu peito apertou. Curiosa e aterrorizada ao mesmo tempo, ela se inclinou mais perto da tela. O reflexo nos olhos da boneca parecia ganhar nitidez.
Ela conseguia ver sua própria silhueta sentada diante do computador. Sua cabeça curvada para a frente, seus ombros tensos, o brilho do monitor iluminando sua pele. Mas então, ela viu. Algo mais estava refletido ali, uma sombra, atrás dela. Akari prendeu a respiração. O corpo ficou rígido, os músculos travados pelo pavor. Não ousou virar a cabeça. Seus olhos estavam cravados na tela, no reflexo minúsculo e distorcido dentro dos olhos da boneca. A sombra não se movia, mas estava ali, perto demais. Lenta, quase inconscientemente, Akari abriu a câmera do computador. A janela da webcam surgiu no canto da tela, mostrando sua própria imagem em tempo real. Estava sozinha, ou pelo menos, era o que parecia. Mas dentro dos olhos de Amy, a sombra ainda estava lá. Respiração curta, mãos geladas. Ela tentou mover o avatar, testar outra expressão, desviar o olhar. Talvez fosse só um bug. Talvez estivesse interpretando algo errado. Mas então, algo aconteceu que fez seu sangue congelar. Os olhos da boneca se mexeram. Lentamente. Eles não seguiram o rosto de Akari como deveriam. Eles desviaram, olharam para algo atrás dela e, naquele momento, a tela tremeu. Por um segundo, um ruído chiado atravessou os fones de ouvido. Pequeno, mas inconfundível. Um som seco, como estática. E então, uma nova mensagem apareceu. Eu posso te ver. Akari se afastou bruscamente da mesa, derrubando a cadeira no processo. Seu peito subia e descia rapidamente, o coração martelando dentro da caixa torácica. Não. Isso não era real. Mas quando voltou a olhar para a tela, algo estava diferente. Amy sorria. Não era uma expressão programada. Não era um comando que Akari tinha dado. Ela estava sorrindo, e seus olhos ainda refletiam a sombra atrás dela. Mas agora, a sombra tinha se movido para mais perto. Muito mais perto. Akari saiu correndo do quarto, o coração martelando tão forte que mal conseguia respirar. Seus passos ecoavam pelo corredor vazio do apartamento. Precisava sair dali, precisava respirar, mas enquanto corria, uma única pergunta ecoava em sua mente. Se havia uma sombra no reflexo, mas não havia nada atrás dela na vida real. Então, o que estava sendo refletido? O corredor estava mergulhado em sombras. Akari correu sem pensar, os pés descalços deslizando pelo chão frio do apartamento. Seu peito subia e descia em respirações curtas e frenéticas, a mente fervilhando com o que havia acabado de presenciar. Amy sorriu. Ela sorriu sem que Akari tivesse dado qualquer comando. E a sombra? Akari se forçou a parar diante do espelho. Da sala. O coração martelava forte contra as costelas, o suor escorrendo pela nuca. Ela precisava ver com os próprios olhos. Precisava ter certeza de que estava sozinha. Se virou devagar. Seu reflexo a encarava de volta. Pálido, trêmulo. Nada atrás dela. Nenhuma sombra. Nenhum vulto invisível a olho nu. E, ainda assim, os olhos da boneca mostravam algo diferente. Foi só depois de várias horas e de tomar coragem suficiente que Akari voltou ao quarto. A tela do computador ainda brilhava no escuro, exibindo a interface do software de streaming. Amy estava ali, parada como sempre. Seu rosto era perfeito, a pele de porcelana refletindo a luz do monitor, os olhos arregalados e imóveis, como se nunca tivesse se movido. Mas Akari sabia. Sabia o que tinha visto. O cursor do mouse hesitou sobre o botão de fechar o programa. Por um instante, pensou em desligar tudo. Apagar o computador, desconectar-se da internet, sumir por alguns dias. Mas a outra parte de si sabia que isso não era uma opção. A audiência estava crescendo rápido demais. Ela estava se tornando um fenômeno. As pessoas estavam obcecadas por Amy. Se simplesmente sumisse agora, eles notariam. E, mais do... Que isso? Ela precisava entender o que estava acontecendo.
precisava saber o que estava dentro desse avatar. Então, contra todo o instinto de autopreservação, ela fez o que qualquer outra pessoa jamais faria. Iniciou outra live. O chat explodiu de mensagens assim que a transmissão começou. Aimee-chan tá de volta. VTuber mais assustadora do momento kkkk. Alguém mais achou estranho o último stream? Akari forçou um sorriso e tentou ignorar a onda de ansiedade que tomava conta de seu peito. Ela precisava manter tudo sob controle. Boa noite, pessoal, disse, sua voz saindo um pouco trêmula. Vamos jogar alguma coisa hoje? Ela abriu um jogo simples, algo para distrair a mente. Durante os primeiros minutos, tudo parecia normal. Os comandos respondiam bem, o avatar estava sincronizado com seus movimentos e a conversa fluía como qualquer outra transmissão, até que, no meio de uma risada nervosa, Akari tirou as mãos do teclado e do mouse. E Aimee continuou se mexendo. Akari congelou. Seu estômago se revirou em puro terror. Aimee virou o rosto de leve para a câmera. Depois, inclinou a cabeça em um ângulo impossível, como se estivesse observando alguém além da tela. O chat explodiu. Mano, como assim? Akari, você tá mexendo nisso como? Credo, socorro! Ela engoliu em seco. Suas mãos estavam longe dos controles. O avatar deveria estar imóvel, mas Aimee continuava se movendo de forma fluida, natural. E então veio o pior. Aimee abriu a boca e falou. Você pode me ouvir agora? A voz não veio dos alto-falantes. Não veio do software. Não veio de nenhuma modulação digital. A voz veio de dentro do próprio computador. Akari empurrou a cadeira para trás. O coração disparado. O chat entrou em pânico. O que foi isso? Ela falou sozinha. Akari, desliga isso! Desliga, sim. Ela precisava encerrar a live. Apertou o botão para desligar o software. Nada aconteceu. Tentou AUT Plus F4. Nada. Tentou desligar o próprio PC. Nada. O sistema estava travado. E, enquanto ela tentava desesperadamente fechar a transmissão, o chat mudou. As mensagens começaram a se repetir. Você pode me ouvir agora? 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 Era como se alguém do outro lado estivesse controlando aquilo. Como se a própria live tivesse ganhado consciência. Então, tela piscou. O modelo de Aimee tremia. Sua imagem corrompida por ruídos visuais. Como se estivesse tentando mudar de forma. E então, por um breve segundo, o avatar desapareceu. No lugar dele, por uma fração de instante, Akari viu algo mais. Um rosto humano, pele pálida, olhos fundos, boca entreaberta como se estivesse gritando. Em silêncio, e então, voltou ao normal. Aimee estava de volta, sorrindo para a câmera. Como se nada tivesse acontecido, o sistema destravou sozinho. Akari, com as mãos trêmulas, finalmente conseguiu encerrar a live. A tela escureceu. O silêncio voltou. Mas naquele momento, ela sabia. Ela não estava mais no controle. E se Aimee estava se movendo sozinha agora, o que impediria ela de fazer mais? A escuridão do quarto de Akari parecia mais opressiva do que nunca. O monitor agora desligado era um espelho negro, refletindo apenas a silhueta de sua própria inquietação. Ela estava sentada na cama, os joelhos contra o peito, sentindo o peso do que acabara de vivenciar. Aimee falara. E não foi um bug, não foi uma falha técnica. Não havia nenhuma explicação lógica para aquilo. Akari sentia o coração martelando dentro do peito, os pensamentos um turbilhão desenfreado. Ela queria desligar tudo, deletar o software, apagar seu canal, sumir. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela não conseguia aceitar o que estava acontecendo. Eram apenas erros, certo? Algum tipo de corrupção no programa? Alguma falha nos servidores? Mas, e se não fosse? Aimee estava tentando falar. A quem? E por quê? Aquela noite foi longa. Akari não conseguiu dormir.
Não conseguiu pensar em mais nada. O silêncio ao seu redor parecia carregado, pesado, como se algo estivesse ali, esperando. E então, contra toda a lógica, contra todo o instinto de autopreservação, ela abriu outra transmissão. O chat explodiu de notificações assim que a live começou. Ela voltou! Depois de ontem, achei que nunca mais ia ver isso. Alguém mais sentiu um arrepio na última live? Parece que essa youtuber é de verdade. A Kari respirou fundo, tentando parecer calma, mas suas mãos tremiam. Aime apareceu, na tela, imóvel, seus olhos vítreos fixos na câmera. Boa noite, pessoal! Disse a Kari, mas sua voz saiu fraca, falha. Ela pigarreou. Tentou de novo. Hoje vai ser uma live tranquila, nada demais. Aime sorriu. A Kari sentiu o estômago se revirar. Não lembrava de ter programado aquele sorriso. O chat, no entanto, estava maravilhado. Ela tá mais expressiva, que incrível. Aime-chan é tão fofa, parece uma IA de verdade. Alguém mais acha que a Kari tá meio assustada? Ela ignorou os comentários e seguiu com a transmissão. Abriu um jogo qualquer, tentou interagir normalmente com os espectadores, mas no fundo, sua mente estava presa em um único pensamento. Não posso deixar isso sair do controle de novo. Mas então, como se a própria realidade quisesse zombar dela, aconteceu algo que mudaria tudo. No meio de uma frase, sua voz falhou. Foi abrupto, como se alguém tivesse desligado seu microfone. Ela tentou falar de novo, mas nada saía. Piscou. O chat explodiu em mensagens confusas. A Kari? Seu mic morreu? Não tô ouvindo nada, bugou. Alguém mais tá vendo isso? A Kari franziu a testa e verificou as configurações. O microfone estava ligado. O sistema reconhecia o áudio, mas sua voz não existia mais. Então, o silêncio foi quebrado, não por ela, mas por Aime. A boneca abriu a boca e começou a murmurar. Eu existo. Eu existo. A voz não era digital, não era modulada, era real, fraca, trêmula, como se estivesse presa em algum lugar distante. Por favor, me veja. O som parecia distorcido, como se viesse de dentro de um buraco profundo. O chat entrou em pânico. O que está acontecendo? Aime falou sozinha. Isso não é normal, mano. A Kari sentiu um nó na garganta. Sua visão ficou turva. Os dedos apertavam o mouse com força. Ela precisava parar isso. Agora. Movida por puro instinto, desligou o computador à força. A tela apagou. O quarto mergulhou em uma escuridão sepulcral. O único som era sua respiração entrecortada, seu peito subindo e descendo rapidamente. Acabou. Acabou. Ela nunca mais abriria aquela transmissão de novo, mas a internet tinha outros planos. Na manhã seguinte, a Kari acordou com o telefone vibrando sem parar. Ela abriu os olhos com dificuldade, a mente ainda confusa pelo cansaço extremo. Pegou o celular e viu dezenas de notificações, mensagens, comentários, mencionando seu canal. Seu estômago afundou. Ela não estava transmitindo mais. Havia desligado tudo, certo? Mas quando abriu o aplicativo do YouTube, sentiu seu corpo gelar. A transmissão ainda estava ativa, e naquele exato momento, Aime estava ao vivo, sozinha, sem a Kari, sem ninguém no controle. Mas a boneca continuava falando, sussurrando algo que ninguém entendia e que só parecia piorar a cada segundo. O coração de Akari batia tão forte que parecia que ia explodir. Seus olhos estavam fixos na tela do celular, a mente recusando-se a acreditar no que via. Aime ainda estava transmitindo. Sem ela, sem ninguém no controle. Era impossível. O computador estava desligado. O programa deveria ter encerrado. Mas ali estava a live, fluindo como se nada tivesse acontecido. Aime sorria, imóvel na tela. O fundo escuro ao seu redor pulsando em distorções estranhas, quase como se algo tentasse sair da transmissão. E então, veio o pior. Os sussurros.
O áudio da live estava cheio de vozes abafadas, quase imperceptíveis. Eram fracas, como se estivessem presas atrás de uma parede espessa. Mas, quando Akari aumentou o volume do celular, sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Eu estou aqui. Não me deixe. Por favor, me veja. Os comentários estavam caóticos. Isso é um ARG? Alguém mais está ouvindo isso? A AI dela está aprendendo sozinha? Como? Isso está errado. Isso está muito errado. Akari largou o celular e correu para o computador. Precisava encerrar aquilo de vez. Desligar a live, deletar os arquivos, sumir com a Amy de uma vez por todas. Mas assim que ligou o PC, percebeu que não tinha mais controle sobre nada. O programa de transmissão estava fechado. Amy estava transmitindo sem conexão com o software. Era como se a live estivesse viva. Ela sentiu a garganta apertar. Seus dedos tremiam quando abriu as pastas de arquivos do avatar, desesperada para encontrar qualquer coisa que explicasse aquilo. Algo dentro dela dizia que havia mais naquela história do que apenas um programa corrompido. E foi então que encontrou o backup, uma pasta esquecida, oculta nos diretórios internos. Um nome estranho no título. Yuna Backup 01. Yuna. O nome ecoou na mente de Akari. O mesmo nome que Kaito mencionou. O mesmo nome da youtuber desaparecida. Com um nó na garganta, ela abriu a pasta. Dentro dela, havia uma série de arquivos fragmentados, texturas, códigos corrompidos, anotações sem sentido. Mas entre tudo aquilo, havia um único vídeo, sem nome, apenas uma data, 3 anos atrás. O peito de Akari apertou. Cada célula do seu corpo gritava para não abrir aquele vídeo, mas ela abriu. O arquivo começou a rodar. A tela estava escura, apenas ruídos abafados ecoavam no fundo. O som da respiração de alguém. Um choro fraco, entrecortado. A imagem surgiu lentamente. Uma garota. Ela estava sentada diante de um computador, o rosto escondido pelas mãos. Os longos cabelos negros caíam pelos ombros, tremendo junto com seu corpo frágil. Ela estava chorando. Akari sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela já tinha visto essa garota antes. Os traços eram inconfundíveis. Yuna. Era ela, a youtuber desaparecida. Amy não era apenas um avatar. Ela era Yuna e Yuna. Não deveria estar ali. O vídeo continuou. Yuna levantou lentamente o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Sua boca se abriu, mas a voz era fraca, quebrada. Eu não sei mais o que fazer. Ela olhou diretamente para a câmera. Se alguém encontrar isso, por favor, me tire daqui. A imagem tremeu. O áudio chiou. Yuna fechou os olhos, respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo importante. Mas, antes que pudesse continuar, o vídeo cortou. Tela preta. Silêncio absoluto. Akari ficou paralisada. Seus olhos arregalados ainda estavam fixos no monitor, esperando que algo mais acontecesse. Mas o vídeo tinha acabado. E então, a voz veio de dentro do computador. Baixa, fraca, mas real. Por favor, me veja. Akari recuou, o coração disparado. Amy Yuna. Não era só um código, não era um simples modelo digital. Ela estava tentando sair. E agora? Akari era a única que podia ouvi-la. Mas será que ela realmente queria ver? Os dedos de Akari estavam frios como gelo sobre o teclado. O vídeo de Yuna ainda pulsava na tela escura, como uma ferida aberta no tempo. A voz trêmula da garota ecoava em sua mente. Se alguém encontrar isso, por favor, me tire daqui. O que isso significava? Como alguém poderia estar presa dentro de um avatar digital? Isso era impossível. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. Mas Akari sabia que não podia mais ignorar. Ela precisava se livrar de Amy, se livrar de Yuna, deletar tudo, apagar cada arquivo, destruir o que quer que estivesse dentro daquele código. Os olhos dela brilharam com uma determinação febril,
enquanto deslizava o cursor até a pasta do avatar. Aime VT piscava diante dela como um vírus esperando ser exterminado. Shift by Delete. Uma janela de confirmação surgiu. Tem certeza de que deseja excluir permanentemente este arquivo? Akari pressionou sim. Nada aconteceu. O cursor congelou. O monitor piscou uma vez, depois duas. A tela escureceu completamente. O quarto foi mergulhado em silêncio. Então, o computador reiniciou sozinho. A tela acendeu, mas não com o sistema operacional. Dessa vez, era algo diferente. O monitor estava completamente preto, como um espelho, negro refletindo a sala. Akari viu seu próprio rosto na tela, pálido, olhos arregalados de medo. Mas havia algo errado no reflexo. Seu rosto parecia fundido a outro. Os contornos estavam estranhos, deformados. O cabelo dela estava se misturando ao de outra pessoa. A pele, antes normal, agora era pálida como porcelana. Os olhos eram os de Aime. Akari se afastou num sobressalto, sua cadeira rangendo contra o chão. Ela respirava rápido, ofegante, mas a imagem não se alterava. Era como se sua identidade estivesse sendo absorvida pela tela. E então, um som metálico irrompeu pelo quarto. Ping! Uma nova janela apareceu. Uma notificação. Você quer ser como eu? Abaixo, duas opções. Sim. Simo pânico subiu pelo corpo, de Akari como uma corrente elétrica. Não havia opção de não. Ela tentou mover o cursor, mas ele estava travado. Tentou pressionar ESC, mas nada acontecia. As teclas pareciam mortas sob seus dedos. O reflexo distorcido na tela piscou para ela. Não, não, não. Akari sussurrou para si mesma, a voz falhando de puro terror. Ela tentou desligar o computador, mas o botão de energia não respondia. Era como se a máquina tivesse sido possuída. E então, a tela começou a mudar. O reflexo dela na tela sorriu. Mas Akari não estava sorrindo. Seus pulmões se encheram de pavor puro. Ela sentiu as pernas falharem, como se a gravidade estivesse tentando puxá-la para dentro daquele abismo digital. E então, veio o som. Baixo. Distante. Eu existo. Aime estava dentro do computador. Ou talvez, não mais apenas lá. Akari sabia que precisava fazer algo. Precisava sair dali, mas seu corpo não se movia. Seu próprio reflexo na tela parecia estar sugando sua essência, como se estivesse tentando puxá-la para o outro lado. Os olhos de Aime brilharam com algo novo, algo faminto. A notificação ainda estava lá. Sim, sim. Aime queria que ela aceitasse, mas... aceitar o quê? O que aconteceria se Akari clicasse? Ou pior, e se ela não tivesse escolha? O apartamento estava mergulhado em um silêncio profundo. Nenhum barulho de notificações, nenhum clique do teclado, nenhuma respiração ansiosa cortando o ar. Akari não estava mais ali. A cadeira diante do computador estava vazia. O monitor, ainda ligado, pulsava uma luz fraca que iluminava o quarto escuro. Mas algo estava diferente. Na tela, Aime continuava sorrindo. Os olhos da boneca, antes vítreos e artificiais, agora eram humanos. Na manhã seguinte, as mensagens começaram a se acumular. Akari, tá tudo bem? Por que você sumiu do nada? Mano, alguém sabe onde ela tá? Os amigos de Akari tentaram entrar em contato. Seu telefone tocava sem resposta. Seu WhatsApp mostrava última vez online há 10 horas. Seu perfil no Twitter ainda existia, mas nenhuma postagem nova. E então, algo estranho aconteceu. Pouco a pouco, suas redes começaram a desaparecer. Primeiro, seu Instagram foi desativado. Depois, seu canal de Discord sumiu. Mensagens diretas eram enviadas, mas nunca entregues. Era como se Akari nunca tivesse existido. Mas sua conta de YouTuber ainda estava ativa, e a transmissão continuava. Aime estava ao vivo. Os seguidores perceberam rapidamente. Akari?
Que horas você começou essa live? Ué, achei que ela tivesse sumido. Essa live já tá rolando há quanto tempo? Os espectadores começaram a notar algo estranho. A Amy não falava nada. Ela apenas sorria, imóvel na tela, seus olhos grandes fixos diretamente na câmera. Mas os olhos não eram mais os mesmos. Não eram digitais, não eram programados, eram reais. As pupilas se dilatavam com a luz da tela. Os globos oculares se moviam suavemente, acompanhando o chat. Como se alguém estivesse dentro daquele avatar. O pânico começou a se espalhar. Esse modelo foi atualizado? Mano, ela sempre teve olhos assim? Akari, responde, tá tudo bem? Mas Amy continuava lá observando. Os minutos passaram, depois as horas. A live nunca terminava. Do outro lado da cidade, Kaito estava em frente ao computador, analisando cada segundo daquela transmissão. O estômago dele estava revirado. Algo estava profundamente errado. Ele tentou puxar os arquivos antigos das lives passadas de Akari. Precisava comparar os detalhes do avatar, provar que algo tinha mudado. Quando finalmente conseguiu encontrar um clipe de uma transmissão antiga, ele pausou. Comparou os olhos de Amy de antes e os de agora. O peito dele apertou. Não havia dúvidas. Os olhos na transmissão ao vivo não eram os da boneca, eram os olhos de Akari. Kaito sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele fechou os olhos e tentou raciocinar. Se Amy ainda estava transmitindo. Mas Akari não era mais vista em lugar nenhum. Então, onde ela estava? Ou pior, o que ela tinha se tornado? A live de Amy nunca terminou. Os espectadores continuavam assistindo, presos na estranha fascinação daqueles olhos humanos que não pertenciam a um modelo digital. Os números da transmissão só cresciam. Teorias se espalhavam pelas redes, mas nenhuma resposta fazia sentido. Até que, sem aviso, o canal de Akari foi deletado. Ninguém entendeu o que tinha acontecido. Não houve despedida, nenhuma explicação. O canal simplesmente sumiu da internet, como se Akari nunca tivesse existido. Mas os seguidores dela ainda estavam obcecados. E foi por isso que, algumas semanas depois, quando um novo canal apareceu, todos notaram: Akari-chan VT. O nome era quase o mesmo, mas a dona, a nova youtuber, tinha o mesmo avatar de boneca. A primeira transmissão começou sem aviso, sem contagem regressiva, sem anúncio. Apenas o aviso ao vivo, piscando na tela. Os espectadores entraram um a um, confusos. Ué? Akari? Esse é um novo canal? Gente, como assim? O modelo dela é idêntico ao da Amy. Amy, ou Akari-chan, como era chamada agora, surgiu na tela e sorriu. Mas algo estava errado. Os movimentos dela eram perfeitos demais. A captura de expressões parecia realista de um jeito impossível. Os pequenos tiques faciais, o brilho nos olhos, o jeito que a boca se movia ao falar, não era um avatar normal. Parecia uma pessoa de verdade. Oi, pessoal! Eu senti saudades. A voz era idêntica à de Akari. O chat congelou por um momento. Então, como se um comando invisível tivesse sido dado, os espectadores começaram a interagir. Você voltou? O que aconteceu com o canal antigo? Mano, seu modelo tá diferente. Tá muito mais realista. Akari-chan riu. O importante é que eu estou aqui. Seu tom era suave, alegre, perfeito demais. A transmissão seguiu normalmente. Ela conversou com os espectadores, jogou um game casual, leu comentários e reagiu como se nada tivesse acontecido. Mas, nos pequenos momentos de silêncio, quando ninguém esperava, os olhos dela pareciam observar, como se ela estivesse vendo algo além da tela. Kaito estava assistindo. Ele sabia que não era a Akari. Não podia ser. Akari tinha desaparecido. Seus olhos agora pertenciam à boneca na live anterior, mas agora, ela estava ali de novo? Kaito olhou para a tela. Sentiu a pele arrepiar quando percebeu algo. Na interface da transmissão, havia um pequeno reflexo no canto inferior.
Um erro de renderização? Um glitch? Não. Ele apertou os olhos, focando nos detalhes. Era um reflexo de algo atrás de Akari-chan. Um espelho. E no espelho havia uma sombra. Uma figura pálida, imóvel no fundo da sala escura. Uma garota, os olhos arregalados, a boca aberta como se estivesse gritando sem som. E então, em um instante, o reflexo desapareceu. O chat não percebeu. Ninguém viu. Mas Kaito viu. E ele sabia. Aimi, ou Akari-chan, ou seja lá o que fosse agora, não era mais apenas um avatar. Ela estava viva. E alguém ainda estava presa dentro dela. A pergunta era, quem? Kaito estava tremendo. Os olhos dele estavam grudados na tela. Cada pixel do reflexo gravado em sua mente como um pesadelo impossível de esquecer. Akari-chan, ou seja lá o que aquela coisa era agora, estava na live como se nada tivesse acontecido. Mas o espelho mostrou a verdade. Alguém ainda estava ali. E Kaito sabia exatamente quem. Akari, a verdadeira A que tinha sumido, a que agora estava presa dentro da transmissão. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo em um frenesi descontrolado. Precisava fazer algo. Precisava contar para alguém. Mas quem acreditaria nele? Quem, em sã consciência, aceitaria que uma garota foi sugada para dentro de um avatar digital? Ninguém. Ele sabia que estava sozinho nisso. E então, uma notificação apareceu. DM de Akari VTO. Coração de Kaito parou. As mãos ficaram suadas. Ele quase não conseguia mover o mouse, mas clicou. A mensagem era curta. Você me vê agora? Seus dedos travaram no teclado. Ela estava viva. Ela sabia que ele estava assistindo. Mas como, antes que pudesse digitar qualquer resposta, outra notificação surgiu. Um anexo de vídeo. Sem pensar, sem hesitar, sem nem perceber que estava prendendo a respiração, ele clicou. O arquivo carregou. A tela ficou preta. E então, a imagem surgiu. Era Akari. Não o avatar. A verdadeira. Ela estava dentro da tela. O rosto pálido, os olhos arregalados, desesperados, as mãos pressionadas contra o vidro, como se tentassem escapar. Ela estava gritando, mas nenhum som saía. O desespero nos olhos dela era real. Ela começou a bater no vidro, 1, 2, 3 vezes. Cada impacto fazia a tela piscar, como se estivesse falhando, como se Akari estivesse tentando quebrar a barreira digital que a separava do mundo real. A imagem distorceu. A boca dela se abriu em um grito mudo. E então, a tela escureceu. Por um segundo, apenas um segundo, o silêncio tomou conta do quarto de Kaito. Mas antes que ele pudesse entender o que havia acabado de ver, o vídeo voltou. Não era mais Akari. Era Aimi. Ela estava lá, parada na tela, sorrindo. Mas algo estava diferente. Ela piscou. Lentamente. E então, inclinou a cabeça para a câmera. Como se estivesse vendo Kaito. Como se soubesse que ele estava assistindo. O arquivo se fechou sozinho. O computador de Kaito travou. A última coisa que ele viu antes da tela apagar foi uma mensagem no canto inferior. Algo digitado dentro do próprio código do vídeo. Algo que não deveria estar lá. Agora você também me vê? Kaito desligou o computador com um puxão desesperado no cabo de força. O quarto mergulhou na escuridão. Mas o terror ainda estava ali, grudado em sua pele, enroscado em sua mente. Aimi o viu. Ela sabia que ele estava assistindo. E agora, ele também a via. Por um instante, o silêncio do quarto pareceu pesado, como se estivesse sendo esmagado por algo invisível. Ele ficou parado, com a respiração presa, esperando. Esperando que algo se mexesse na tela preta do monitor desligado. Nada aconteceu. Mas o estrago já estava feito. No dia seguinte, o caos começou. Akari-chan continuava transmitindo. Suas lives estavam cada vez mais populares, atraindo mais e mais espectadores. Mas havia algo errado. Algo que os fãs mais atentos começaram a notar. YouTubers que interagiam com Akari-chan estavam desaparecendo.
Primeiro foi uma youtuber indie, uma garota com cerca de 15 mil seguidores. Ela havia comentado em uma das transmissões de Akari-chan, rindo da teoria absurda de que o avatar era amaldiçoado. 2 dias depois, seus amigos relataram que ela não respondia mensagens. Seu canal foi excluído sem explicações. Depois foi um streamer maior, alguém com mais de 100 mil inscritos. Ele fez um vídeo explorando a teoria de que Akari-chan não era real. Mostrou prints do canal antigo, falou sobre as semelhanças entre Aime e Akari, tentou desmentir tudo. Na semana seguinte, ele sumiu. Seus seguidores perceberam que ele não aparecia mais online. Seu último vídeo foi deletado. Seu canal foi apagado da plataforma. E então começaram os relatos. Os fãs começaram a notar coisas estranhas. Alguém mais sente que tem algo errado quando assiste às lives dela? Eu juro que senti alguém atrás de mim depois de assistir por muito tempo. É impressão minha ou os olhos dela mudam ao longo da transmissão? No Reddit, um tópico bizarro começou a ganhar tração. Não assistam a Akari-chan por muito tempo. O autor do post contava que, depois de assistir a uma live completa de Akari-chan, começou a sentir uma presença em seu quarto. Não via nada, mas sentia, como se estivesse sendo observado. Outros usuários relataram o mesmo. Eu também senti isso. Foi como se tivesse alguém na porta do meu quarto enquanto eu assistia. No final da live, juro que vi meu reflexo na tela olhando para mim mesmo depois de eu virar o rosto. Eu ouvi meu nome sendo sussurrado nos fones de ouvido, mas quando voltei o vídeo, o som não estava lá. A teoria começou a se espalhar. Akari-chan estava crescendo rápido demais, mas não era porque ela era popular. Ela estava se espalhando. Seus olhos estavam alcançando cada vez mais espectadores, e quanto mais as pessoas olhavam para ela, mais ela olhava de volta. Kaito viu as postagens e sentiu o estômago afundar. Isso não era mais apenas sobre Akari. A maldição estava crescendo. Agora não eram apenas youtubers que desapareciam. Fãs comuns estavam sendo afetados. E ele sabia que isso só podia significar uma coisa. Akari-chan não estava mais sozinha. Ela estava trazendo outros com ela. Mas a pergunta era: para onde? E o que aconteceria quando todos estivessem olhando? A transmissão de Akari-chan estava prestes a terminar. Os espectadores ainda estavam lá, fixados na tela, como se não conseguissem desviar o olhar. Era tarde da noite, mas ninguém parecia cansado. Ninguém comentava sobre o tempo que haviam passado assistindo. Havia algo errado. O chat, normalmente lotado de mensagens frenéticas, agora estava estranhamente silencioso. E então ela falou: Aime, ou Akari-chan, ou seja lá o que ela era agora, se inclinou levemente para a frente. Seu rosto se aproximou da câmera, e por um momento, seus olhos pareceram enxergar além da tela. Era como se ela estivesse olhando diretamente para cada espectador. Cada um deles. Cada pessoa que estava assistindo, sentada no escuro do próprio quarto, cercada por um silêncio profundo. E então ela sussurrou: agora quem me vê também faz parte de mim. A transmissão caiu. Tela preta. Sem despedidas. Sem agradecimentos. Apenas o fim. Mas não foi o fim. Na manhã seguinte, o caos começou. O canal de Akari-chan desapareceu do YouTube. Nenhum aviso. Nenhuma explicação. Os seguidores tentaram procurar por ela, mas era como se nunca tivesse existido. Nenhuma menção nos históricos, nenhum vídeo salvo. Nada. Mas então, outro canal surgiu. Ninguém sabia quem era o dono. O nome era VT01. Nenhuma descrição, nenhum banner, apenas uma transmissão ao vivo. E, dentro dela, uma nova boneca. Ela estava lá, sentada no fundo de uma tela escura, olhando fixamente para a câmera, imóvel, observando. E os primeiros espectadores que entraram na live juraram ter visto algo. Um reflexo na pupila da boneca, uma sombra, uma figura humana. E naquele instante, eles entenderam. A maldição não tinha acabado. Ela tinha apenas começado. E agora, você também está assistindo. Você também está vendo.
Então me diga, você já olhou para trás hoje? No fim, o que realmente assusta nessa história não é apenas a boneca que ganhou vida. É a ideia de que no mundo digital, nada realmente desaparece. A Kari pensou que poderia controlar sua criação, mas no final, foi consumida por ela. O que começou como um simples avatar se tornou algo muito maior. Uma entidade que se espalha como um vírus, se alimentando da atenção de quem assiste. E essa não é apenas uma história sobre uma youtuber assombrada. É sobre o que acontece quando a linha entre o virtual e o real começa a se apagar. Quantas vezes você já se pegou olhando fixamente para uma tela sem perceber o tempo passar? Quantos vídeos você já assistiu sentindo que algo estava errado, mas sem conseguir desviar o olhar? E mais importante, quem está olhando de volta? Se essa história te prendeu, comenta aqui embaixo o que você achou. Você já sentiu algo estranho enquanto assistia uma live? Vamos falar sobre isso. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de terror. Mas avise antes, depois de ouvir essa história, talvez eles nunca mais vejam uma youtuber da mesma forma.